livro do Deuteronômio, capítulo 6, onde nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Deuteronômio 6, diz assim a inerrante palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, a sentar em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, irmãos, nesse primeiro congresso, nosso desejo é que, se a gente puder chegar perto dessa verdade, de falar do amor do Senhor, da necessidade da educação cristã, o tempo todo, cotidianamente, não apenas em um congresso, acredito que nós seremos bem-sucedidos na nossa empreitada, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a obedecer esse mandamento do Senhor. Então, irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui à frente a Rona, tá certo? E a Alessandra, que vai estar traduzindo, tá bom? A Rona, ela é coordenadora, tá, de um projeto, tá certo? Que ela alimenta, especialmente pais e mães que fazem homeschool com educação clássica, tá bom? Então, o papel dela é fornecer um alimento em educação clássica, que é o que ela vai estar fazendo hoje, para que esses pais possam se preparar, tá certo? E as escolas, por assim dizer, também, tá bom? Então, hoje, nós vamos estar ouvindo dela. Ela foi missionária aqui no Brasil também, em Curitiba, então ela fala português, mas ela vai estar falando no seu idioma primário, que é o inglês, para estar se expressando melhor, e a Alessandra vai estar traduzindo. Por favor, obrigado. Então, antes de passar para a Rona, mais uma vez chamar aqui o Davi e a Ana, e as crianças de 3 a 11 anos podem aqui seguir, tá certo? O tio Davi e a tia Ana Maria. Então, crianças de 3 a 11 e de 0 a 2, nós pedimos a gentileza de você, papai, poder levar aqui no berçário, que fica aqui nesse corredorzinho, na última sala direita, tá bom? Então, as crianças, Deus abençoe, tá certo? E os bebês também, Deus abençoe. Então, Rona, God bless you, and thank you. Boa noite. Boa noite. É um grande prazer para mim ficar aqui com vocês. Como o Leo falou, eu falo português, mas faz muito tempo que eu não falo diariamente. Então, por isso, estou esquecendo palavras e como conjugar os verbos, tudo isso. Então, eu acho que é melhor que a Alessandra, minha amiga bem especial, vai traduzir para nós. Só um pouquinho, porque a gente vai botar os slides. Ok. Só esperar um pouquinho para a gente botar os slides aqui, tá bom? I can go ahead and talk this first part and come up there. Okay. Mas de manhã eu vou fazer o workshop de homeschooling. Eu vou apresentar isso em português. Então, se quiser saber como meu português realmente é, pode assistir meu workshop, tá? Agora, só em inglês. Vamos lá. I know many of you already, and many of you already know my husband Rick. Eu já conheço muitos de vocês e muitos de vocês também já conhecem meu esposo Rick. And I hope in the days today and tomorrow I'll get to know some more of you as well. E eu espero que hoje e amanhã também possa conhecer muitos de vocês aqui.
And I'm excited to be here to share my passion for classical Christian education. Eu estou muito animada por estar aqui para compartilhar com vocês a minha paixão pela educação clássica. And I hope that when this conference is over, that you will have more knowledge and also be thirsty to know more. E eu espero que ao fim dessa conferência você possa ter mais conhecimento sobre a educação clássica e querer conhecer mais ainda. But I want you to know right up front that I am not a classical education expert. Mas eu já quero adiantar que, na verdade, eu não sou uma expert em educação clássica. Sorry. I am continuing to learn every day more about classical education. A cada dia eu aprendo mais e mais sobre a educação clássica. There was a day when I was like many of you where I didn't know what classical education was. Já houve dia em que, assim como muitos de vocês aqui, eu não tinha nem ideia do que era educação clássica. But I began to learn, and I want to share that with you, and hopefully you'll want to continue learning as well. E eu aprendi, e assim como vocês, eu espero que vocês também estudem mais e possam aprender mais e mais sobre a educação clássica, assim como eu aprendi. And so first, I want to say thank you and to, what's the word I'm looking for? Say thank you to Classical Conversations, which is the homeschool organization we use to educate our children. Então eu gostaria, em primeiro lugar, também de agradecer ao Classical Conversations, que é a instituição a qual eu pertenço. Because they have produced some great literature and offer excellent training for people like me and for parents, and I'm going to share a lot of that with you tonight. Então, eles têm treinamentos e preparam pessoas como eu para que possam ensinar sobre a educação clássica. So, I would like to start by introducing my family to you. Então, eu gostaria de começar apresentando vocês a minha família. My husband and I, Rick Kirby, have 5 wonderful children. Meu marido e eu, Rick Kirby, nós temos 5 crianças maravilhosas. And maybe some of you already know our 2 oldest children, Nathaniel, who's 19, and Gracie is 18. E alguns de vocês já conhecem nossos 2 filhos mais velhos, o Nathaniel, que tem 19, e a Gracie, que tem 18. And then our 3 younger children are there in the picture. Jack is 7. E nós, os mais novos são o Jack, que tem 7. And Lander is 8. A Lander, que tem 8. And Reagan is 10 years old. E a Reagan, que tem 10 anos. And unfortunately, they couldn't be here with us, but maybe the next time, Lord willing, they'll be able to come with us. Infelizmente, eles não puderam estar conosco aqui dessa vez, mas se Deus permitir, na próxima vez eles estarão conosco. So I hope our time tonight and tomorrow can be a little interactive because I have some questions that I want you to answer. E eu espero que hoje e amanhã seja bem interativo, porque eu tenho algumas perguntas a fazer para vocês. And then tomorrow night after our session, we'll take some time to answer questions. E amanhã, após a palestra, nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas. So if you think of questions as we're talking and presenting, make a note of them somewhere and we'll get to them tomorrow. Então, se aparecer alguma dúvida, surgir alguma dúvida, escreva no seu papelzinho e amanhã traga para que a gente possa estar respondendo. Okay, so I want to start by taking a look at this list of names. Então, eu quero começar agora dando uma olhada nessa lista de nomes. Read over them and see if you recognize any of these people. Observe esses nomes e veja se você reconhece alguma dessas pessoas. Você sabe quem elas são. Who is this? Quem é esse? Einstein. And this one? E esse? William Shakespeare. Isso. E esse? Darwin. Charles Darwin. E esse? Hã? Lutero. E esse aí? Calvino. E agora? Yes. Marx. Wow, you guys are smart. Vocês são inteligentes? Now, I want to ask you a question. I want you to tell me some things that these men have in common. Então agora eu quero que vocês respondam a uma pergunta. O que esses homens, na opinião de vocês, têm em comum? Podem falar. Hã? O jeito? Gênios. Gênios. What's that? Genius. Ah, que mais? O que mais? Hã? Hã? Feios. Ugly. O que mais?
Come on, you guys are smart. You Vamos should. lá, vocês são inteligentes. Estão todos mortos. Tudo bem, Lucas? Sing. They had classical education. Ah, you looked ahead. Você já sabia. So, right, what did these men have in common? Então é isso mesmo. Então o que todos esses homens tiveram em comum? So you mentioned some things like they're all smart and they're dead. E vocês então falaram que eles têm em comum que eles estão mortos, que eles foram homens muito inteligentes. And someone out there was prepared and said that yes, they have all received a classical education. Mas um de vocês estava bem preparado e disse que todos eles receberam a educação clássica. So if you notice, let me just go back. In this list of people, Então, se você observar essa lista de nomes, we've got a poet, nós temos um poeta, some theologians, teólogos, philosophers, filósofos, an explorer, exploradores and some influential scientists. e cientistas que que influenciaram muito. And so this model of classical education is a model that was used for centuries to educate some of the most influential people. Então esse modelo de educação clássica foi usado por séculos na educação de pessoas que influenciaram muito a nossa cultura. And it's been proven effective over time to educate great leaders and theologians and great thinkers. E mostrou ser muito eficaz em educar teólogos, filósofos, pessoas muito importantes. And not only is it a method that was used many years ago, many centuries ago, but it is a method that is becoming more used today. Não é somente um método que foi usado há séculos atrás e por muito tempo, mas é um método que está começando a ser revigorado agora nos nossos tempos. And it's used in secular schools and Christian schools and even in homeschools. E ele tem sido usado não somente em escolas seculares, como em escolas clássicas, mas em escolas cristãs, mas também em homeschooling, educação domiciliar. So, I want to ask you a question. I want you to respond again. E aí, então, eu vou fazer outra pergunta, eu gostaria que vocês respondessem de novo. When you hear the words classical education or you think of what classical education is, what comes to mind? Então, quando vocês escutam a palavra educação clássica, o que isso aparece na sua cabeça? O que você pensa que é isso? Ela quer resposta. To talk loud. E falem alto. Nobody knows. Ninguém sabe. Okay. Well, O que vocês acham que é educação clássica? O que seria? Hã? Antigo. okay. Old. Formal? Okay. Formal. Ok. Anything else? Mais alguma coisa? Mais alguma dica? Many people, when you ask them what classical education is, they will say things. Can you understand anything? Cannot hear. Não ouvi. To know like how many thinkers used to think and the line of thinking they used to have. Okay. Yeah. So many people, when you ask them what classical education is, they think it's just reading old literature or studying old languages like Latin. Então muitas pessoas, quando você fala sobre educação clássica, elas pensam que é simplesmente ler livros antigos, literatura clássica, ou simplesmente aprender línguas antigas, né, como o grego ou o latim. And then some people think it was something that was began with the Greeks or the Romans. E muitas pessoas pensam que começou com os gregos ou com os romanos. And in truth, those things are true, but there's more than E that. tudo isso é verdade, mas há algo além disso. Because we need to recognize that classical education is something that did not originate with man, but it originated with God. Porque nós precisamos entender que, na verdade, a educação clássica não foi criada pelos homens, mas foi criada por Deus. So if you take a look just at the book of Proverbs, Então, se você der uma olhada no livro de Provérbios, you'll see these words: knowledge, understanding, and wisdom. você vai ver essas palavras: conhecimento, entendimento e sabedoria. A couple of weeks ago, I began a study on my own, and I read through the whole book of Proverbs. Então, algumas semanas atrás, eu comecei a estudar pelo livro de Provérbios, eu comecei a pesquisar.
And I circled every time I saw those words, knowledge, understanding, and wisdom. Eu comecei a circular toda vez que aparecia a palavra conhecimento, sabedoria e entendimento. And it was in every single proverb except for 2. I'm sorry. It was in every proverb except Estava for em 2. todos os provérbios, exceto em 2. So obviously it's pretty important. Então, claramente, é muito importante. And then I took my list of verses where those words were mentioned in Proverbs. Então, eu peguei a minha lista de onde essas palavras estavam nesses provérbios. And then I made a list of all the benefits or why those words are valuable. Então, eu comecei a fazer uma lista sobre o que essas palavras significavam, qual era o valor dessas palavras naqueles versos. So we're going to just look at one proverb, Proverb 24. Então, a gente vai dar uma olhada somente em um provérbio agora. Provérbios 24, 3, 4. You can read it. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Provérbios 24, de 3 a 4. Right. And so I would encourage you to sit down and dig into the Proverbs and find out the riches of these words yourself. Então eu gostaria de desafiar vocês a estudar o livro de Provérbios, pesquisar essas palavras e ver quão profundas elas são e o que elas significam nesses versos. And so here is a list of some of the benefits of wisdom, knowledge, and understanding. Então aqui está uma lista de alguns benefícios que esses salmos nos oferecem. And this is not the whole entire list. This is just part of it. Isso não é a lista inteira, isso é só um pedacinho da lista. And we can just read Então, them. vou ler para vocês. Vida segura, livramento do mal, proteção, direção, favor e bênçãos, discernimento, habilidade para julgar corretamente. So who does not want those things for yourself or for your children? Então, quem aqui de nós não gostaria disso para si próprio e para seus filhos? Could we want anything less than that? Poderíamos querer alguma coisa além do que isso aqui? I think we probably would all agree that yes, that's what we want. Então, provavelmente nós todos concordaríamos. Sim, é isso que eu quero. So let's continue on and see how we can learn more about that. Então, vamos continuar e ver como nós podemos aprender mais sobre como ter essas coisas. Not only is these 3 words mentioned in the Proverbs, but it's also mentioned in the New Testament. Então essas palavras não estão apenas mencionadas no Velho Testamento, mas elas também são mencionadas no Novo Testamento. Especially in Paul's letters. Principalmente nas cartas de Paulo. So we're going to look just at a couple verses in Colossians. Vamos então olhar alguns versos somente lá em Colossenses. Go ahead. Então Colossenses 1, versos de 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual. So surely it's clear now that this idea of educating classically is something that originated with God and not with man. Então, obviamente, não, a gente pode perceber que essa ideia de educação clássica não começou no homem, mas começou sim em Deus. But I have a question. Mas eu tenho uma pergunta. When I asked you guys what you think of when you hear classical education, hardly anybody said anything. Mas eu tenho uma pergunta. Na verdade, quando eu perguntei sobre educação clássica, quase ninguém falou nada. So we have to ask, what happened? Então eu vou perguntar, o que aconteceu? If we looked back at the list of names of the great thinkers who were educated classically. Então quando a gente olha de novo lá naquela lista de homens que foram educados com a educação clássica, they represented about 500 years of classical educating. Eles representam mais ou menos 500 anos de educação clássica. That's a pretty long time. Isso é muito tempo. So what happened? Então o que aconteceu com a educação clássica? As education began to develop, people were more interested in wanting to know the most modern way of educating. Então, com o tempo, as pessoas começaram a se interessar mais por coisas modernas, educação moderna. They wanted to know the newest and greatest things. As coisas novas, as coisas maiores. But this is not something new. Mas isso não é uma coisa nova. Because this also mentioned in the book of Acts. Porque isso também está lá no livro de Atos. Chapter 17, verse 21. Então, lá em Atos 17, versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades.
So Paul was there talking to the Athenians, Então Paulo estava lá falando aos Atenas and he saw all their idols, e ele viu aqueles ídolos and the philosophers were there, e os filósofos estavam lá. and they said, we just want to know this new thing, so let's talk to Paul about it. Então, a gente quer ver essa coisa nova aí, então vamos ver o que o Paulo tem para falar. And the same thing's happening in our culture. E a mesma coisa acontece na nossa cultura. This postmodern culture thrives on the newest, greatest thing. Então essa cultura pós-moderna está sempre buscando uma coisa nova, uma visão nova. And we incorrectly think that the newest, greatest thing gives us the best education. E nós erradamente pensamos que as coisas novas são as coisas melhores, aquilo que vai nos fazer evoluir. And we're left wanting the newest, greatest thing rather than something that's worked for centuries. E a gente quer a coisa nova, aquilo que está fresco, e não aquela coisa antiga do passado. And so, enter a woman named Dorothy Sayers. Então entrou em cena uma mulher chamada Dorothy Sayers. She was a contemporary of men like C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien. Então ela era contemporânea de homens como C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. And they were there together at Oxford University in England. E eles estudaram juntos na Universidade de Oxford. And in 1947, Dorothy Sayers presented a paper called The Lost Tools of Learning. Então, em 1947, ela apresentou um papel chamado As Ferramentas Perdidas do Aprendizado. And in this paper, she said that modern education simply teaches subjects, but it does not teach the student how to learn. Então, o que ela disse nesse papel é que a educação moderna, ela simplesmente ensina a matéria, mas ela não ensina o aluno a pensar. And so in this paper, she very beautifully presented classical education. Então, nesse papel, nesse trabalho, ela apresentou de forma linda a educação clássica. And she reintroduced the 3 lost tools of learning, E ela reintroduziu, então, as 3 ferramentas de aprendizado, which are grammar, dialectic, and rhetoric. que são gramática, retórica e dialética. And this is also known as the trivium. E isso também é conhecido como trivium. And so when she presented this paper, it was the beginning of bringing back classical education. Então, quando ela apresentou esse papel, foi o começo de reintroduzir a educação clássica. And here's a quote from her paper. Isso aqui é uma citação do papel dela, do trabalho dela. Não é o grande defeito da nossa educação hoje que, mesmo tendo sucesso em ensinar nossos alunos as diversas matérias, nós falhamos lamentavelmente, de uma forma geral, em ensiná-los a pensar, como pensar? Eles aprendem tudo, exceto a arte de aprender. Does that sound familiar to you? Isso soa familiar para vocês? Sim ou não? Right. Okay. So let's define classical education a little bit better. Então vamos definir de uma forma melhor o que é educação clássica. There's a book written by the Blue Dorns called Teaching the Trivium. Então existe um livro escrito por Lori Bluedorn, é uma pessoa chamada Ensinando o Trivium. And this is the definition they give for classical education. E essa é a definição que eles dão para a educação clássica. And just the first part Eu vou there. ler a primeira parte. Então, inclui aquilo que reflete a bondade e que tem valor duradouro. And then there's also a book called Classical Education Made Approachable. E também existe outro livro que seria mais ou menos traduzido como Educação Clássica sendo possível. And in this book, they say that classical education has a threefold mission. Então, nesse livro é dito que a educação clássica tem 3 missões. And you can read E as that. missões são: ajudar os alunos a dominarem uma porção cuidadosamente selecionada de conhecimento, ensinar e usar as ferramentas de aprendizagem, buscar o que é verdadeiro, bom e belo. So in the list of men that we looked at before, Então, naquela lista de homens que nós vimos anteriormente, did you notice that some of those men were not Christians? você observou que alguns daqueles homens não eram cristãos. They really only had part of the story. Eles só tinham um pedacinho da história. And so now I want to talk about how can we take a classical education and make it a classical Christian education. Então, agora eu quero que a gente pare um pouquinho para observar como é que a gente pode pegar a educação clássica e a transformar em educação cristã clássica.
And so a classical Christian education has to conform to biblical standards and has to use a biblical worldview. Então a educação clássica cristã, ela precisa se adequar à Bíblia e à visão bíblica do mundo. And so at the end of a classical education Então o fim da educação clássica is that the students will know God and know His ways, é que os alunos possam conhecer Deus e os seus caminhos and to be able to steward and transmit knowledge to other people. e de cuidar e transmitir às pessoas o seu conhecimento. And to do that in a way that is persuasive. E de fazer isso de uma forma persuasiva. So let's look a little closer at the classical model. Então vamos dar uma olhada aqui no modelo de educação clássica. And if you teach your children how to learn, they can learn anything. Então, se você ensinar seus filhos como aprender, eles serão capazes de aprender qualquer coisa. So let's take a closer look at the trivium. Então vamos dar uma olhada mais de perto no trivium. The word trivium, does anyone here learn Latin? Alguém aqui conhece latim, sabe latim? Só o pastor. Só o pastor? Hey, também. Daniela. So, would anybody have any idea what the trivium means? Então alguém aqui tem alguma ideia do que significa a palavra trivium? What about Trinity? Trindade. Do you think it has anything to do with the number 3? Acho que tem alguma coisa a ver com o número 3. Yes. So Sim. the trivium, the tree part of that word means 3. Então, na palavra trivium, significa a palavra 3. E vium is the word for way. E vium significa a palavra caminho. So trivium means the 3 roads or the 3 ways. Então, trivium significa os 3 caminhos. And these are the 3 ways that we heard Dorothy Sayers mention, the grammar, dialectic, and rhetoric. Então, essas são as 3 estradas, os 3 caminhos que a gente ouviu a Dorothy mencionando: gramática, dialética e retórica. And so we're going to look a little deeper into each one of these, but what you're going to find out is whether you label it this way or not, we all learn classically. E nós vamos dando uma olhada então em cada um deles, mas você vai perceber que de uma forma ou outra nós aprendemos, tudo que nós aprendemos nós aprendemos da maneira clássica. So the grammar stage is the first stage. Então a fase da gramática é a primeira fase. And when we talk about educating our children, this is the phase for children who are younger. Então quando nós estamos ensinando os nossos filhos, essa é a fase dos nossos filhos quando são pequenos, na fase mais na infância. So this is the science of vocabulary. Então essa é a ciência do vocabulário. Every subject has a grammar to it or a vocabulary. Então todos os assuntos, todas as matérias têm um vocabulário e uma gramática aplicada a esse assunto, a essa matéria. So think about Adam in the garden. Então pense em Adão lá no Éden. And what was his first job? E qual foi o seu primeiro trabalho? Uma pergunta. Dar nome aos animais. To name the animals, right. So that was the vocabulary. Então essa foi a parte do vocabulário. Now think about how babies learn to talk. E vamos pensar como que os bebês aprendem a falar. They point to things and say things like ball or baby or então eles mommy or apontam daddy. para as coisas e falam bola, papai. And so they're gathering together their own vocabulary. Então eles estão juntando ali o seu próprio vocabulário. So anytime we learn a new subject, we have to start with the vocabulary and the rules. Então todas as vezes que nós estamos aprendendo a matéria, a primeira coisa que nós começamos a aprender é o seu vocabulário, as suas regras. And you'll see each one of these stages is really focused on learning skills. Então você vai ver que na verdade cada uma dessas fases, na verdade está ensinando você a ter habilidades. And so the skills that you learn in the grammar stage are memorization and observation. Então a habilidade que você está trabalhando na gramática é memorização, Observation. e observação. Yes. And so if you think about a computer, Então se você pensar no computador, you can relate this to the input of a computer. então essa é a parte do input do computador, quando você está colocando a informação dentro do computador. So in this stage, we are just inputting information, facts, names, places, dates, just a lot of information. Então é nessa fase que você está colocando muita informação, datas, nomes, pessoas, tudo você está colocando que você tem dentro daquele computador.
And those of you who have younger children probably see your children doing this naturally. Muitos de vocês aqui que têm crianças pequenas, vocês observam seus filhos fazendo isso de forma natural. Do you notice how easy it is for them to memorize things? Já percebeu como é fácil para crianças memorizarem as coisas? And it's really hard for us when we get older. E é muito difícil para nós, assim como nós vamos envelhecendo, a memorizar. They are naturally made to memorize. Eles são naturalmente feitos para memorização. And so after we've memorized the vocabulary, Então, depois de nós memorizarmos o vocabulário, we move to the next stage, which is the dialectic stage. então nós mudamos para a nova fase, que é a fase da dialética, And this is the science of logic. que é a ciência da lógica. So this is the stage, Essa é a fase, normally middle school age. que é geralmente a fase do ensino fundamental 1, 2. Where they're taking all the grammar that they learned in the grammar stage, Então, essa fase que eles pegam todo o vocabulário que eles aprenderam na fase da gramática, and they start to understand it, put the pieces together. e eles começam a entender, a colocar as coisas junto, a ligar as coisas. And they begin to analyze the information, compare things, ask a lot of questions. Então, essa é a fase que eles começam a comparar, a observar, a fazer muitas perguntas. So just like the younger children memorized very easily, Então, assim como as crianças pequenas memorizam de forma muito fácil, and in the grammar stage we're answering the question what. então na fase da dialética eles fazem a pergunta o quê? So in the dialectic stage we're asking the question why. Desculpa, na verdade na fase da gramática eles fazem a pergunta o quê? Na fase da dialética eles fazem a pergunta por quê? So those of you who have children who are 12, 13, 14 years old, do you hear them ask the question why all the time? Então, os que aqui têm filhos de 16, 15 anos, vocês escutam seus filhos perguntarem muito por quê? I want to go here, and my mom says, no, you can't go there. Eu quero aqui, Why? minha mãe não deixa, mas por quê? So at this age, they naturally want to argue. Então, essa é a fase que naturalmente eles querem argumentar. And we can teach them how to argue in a positive way E nós podemos ensiná-los a argumentar de forma positiva and to grow them in understanding. e em crescer em conhecimento. So in the grammar stage, we compared it to a computer where we're inputting information. Então, se a gente compara a fase da gramática com a fase do input do computador, So in the dialectic stage, this is how a computer processes the information. então na fase da dialética é como o computador começa a fazer o processamento do computador. So now, after we've gone through the dialectic stage, we enter the rhetoric stage. Então, após a fase da dialética, a gente entra então na fase da retórica. And this is the science of communicating well. Então, essa é a ciência da boa comunicação. So in this stage, they take all the grammar they've learned in the grammar stage, Então, nessa fase, eles pegam toda a gramática, o vocabulário que eles aprenderam na fase da gramática, and then in the dialectic stage, they've analyzed it, questioned it, and sorted it out. então na fase da dialética que eles observaram, compararam, separaram. And now in the rhetoric stage, they're going to output that information. Então, agora na fase da retórica, eles vão botar para fora esse conhecimento. They should be able to clearly explain the things they've learned in the grammar and the dialectic stage. Então, nessa fase é a fase que eles deveriam facilmente explicar o que eles aprenderam na fase da gramática e na fase da dialética. And so the skills they learn in this stage are the skills of writing, speaking, problem solving. Então, as habilidades que eles aprendem nessa fase é a escrita, a fala, a solução de problemas. And this is really the pinnacle or the peak of where we want our students to Então, be. esse é o pico da onde nós queremos chegar. What a pity it would be to lay this great foundation in the grammar and dialectic stages and then just leave the rhetoric behind. Então, o que adiantaria se a gente tivesse tudo isso e passasse por todas as fases, mas na hora de chegar na retórica a gente deixasse ela para trás? So this is the peak, this is where we want to be. Então, esse é o pico, isso é onde nós queremos estar. And if we're comparing it to a computer, this is the output. Então, se nós estivéssemos comparando com o computador, essa é a fase do output. So let me give you an example. Então, eu vou dar um exemplo. Let's say you're a student in the rhetoric stage and you've been asked to write a paper on what were the causes that led up to the Protestant Reformation. Então, vamos sugerir que você é um aluno que está na fase da retórica e você pedem para você fazer um trabalho sobre a fase
Protestant Reformation. Da época da reforma. So if you did not know any of the grammar of the Protestant Reformation, Então, se você não saber nenhum vocabulário da fase da reforma, things like Martin Luther, palavras como Martinho Lutero, or knowing where Germany ou is, saber aonde a Alemanha é, or understanding the issues with Catholicism, ou entender os problemas na época do catolicismo romano, or knowing the word 95 Theses, ou saber as palavras 92 teses, you would have a really hard time writing this paper, você right? teria uma dificuldade enorme de escrever esse trabalho, certo? Then if you had all this grammar and then you were in the dialectic stage and you started putting it together, Então, se você sabe todo esse vocabulário, então você está na fase da dialética, que você começa a colocar todo esse vocabulário junto, and you asked a lot of questions. e você começa a fazer várias perguntas. Who was Martin Luther? Quem era Martinho Lutero? What was so important about him? Por que ele era tão importante? What was his life like when he was young? Como era a vida dele quando ele era criança? What happened that led him to nail the 95 Theses to the door? O que levou a colocar as 92 teses naquela porta? What was the situation in Europe and in Germany? Qual era a situação na Alemanha, na Europa? And these are all the questions you would ask during the dialectic stage. Então, são todas essas as perguntas que você estaria fazendo na fase dialética. Then in the rhetoric stage, you take all that information, put it together, and write a persuasive essay on the things that led up to the Protestant Reformation. Então, na fase da retórica, você pegaria todas as informações, juntaria e escreveria um trabalho persuasivo. So I want to go back and let's remember those words we read in Proverbs. Então, vamos lá relembrar aquelas palavras que nós vimos em Provérbios. So we can see the grammar stage lines up with knowledge. Então, a gente vê lá, a fase da gramática seria correlacionada com a palavra conhecimento. And dialectic lines up with the word with I can't look at those words in Portuguese. Então, understanding. Yes, understanding. E a dialética seria então com inteligência. And then the rhetoric stage is wisdom. E a retórica estaria conectada então à palavra sabedoria. And so after all that we've talked about so far, I hope it's totally clear in your mind that this was something that originated with God. Então, depois de tudo que nós falamos, eu tenho certeza que agora você não tem dúvida que isso foi criado por Deus. And as we learn this way, we naturally give glory back to God. Então, ao ver tudo isso, nós naturalmente damos glória a Deus por isso. And so, I want to look at something very practical. Então, eu quero dar uma olhada aqui em uma coisa bem prática. Remember I mentioned earlier that if you teach your children how to learn, they can learn anything. Lembra que eu falei mais cedo que se você ensinar os seus filhos a aprender, eles aprenderão qualquer coisa? If I have the skills of learning, the tools of learning, I can learn any subject. Então, se eu tiver as habilidades e as ferramentas para aprender, eu posso aprender qualquer coisa. So let's pretend my car is broken Então, vamos imaginar que meu carro quebrou and I need a mechanic. e eu preciso de um mecânico. And it's, for some reason, all the mechanics are on vacation. E por alguma razão, todos os mecânicos estão fora da cidade, estão de férias. So I need to learn how to fix my car. Então, eu vou precisar aprender a consertar o meu carro. So we're going to walk through how we learn any subject in these 3 stages. Então, a gente vai ver como é que a gente aprenderia a fazer isso observando esses 3 estágios. So in the grammar stage of auto mechanics, we are going to learn all the parts of the car. Então, nessa fase, na parte da gramática, é a fase que nós vamos aprender, então, quais são os nomes das peças que compõem um carro. And remember, the grammar stage is all about vocabulary and rules. Então, lembre-se, na fase da gramática está relacionada a vocabulário e a gramática. And so that's what we're going to learn here. We're going to learn the vocabulary. Então, é aqui que nós iríamos aprender o vocabulário. And then next, we enter the dialectic stage. Então, em seguida, nós entraríamos então na fase da dialética. And we're going to learn how these parts work together. Então, a gente ia ver como essas peças funcionam juntas. And then we enter the rhetoric stage. Does anybody have any idea what the rhetoric stage might look like in auto mechanics? Então, finalmente, a gente vai entrar na retórica. Então, alguém aqui tem alguma ideia de como seria essa fase da retórica, nesse caso do carro? O que nós teríamos que fazer? Nobody likes to talk. Diz que vocês não gostam de falar. Hã? Hã? Falem.
Colocariam as peças para se encaixar para funcionar o carro. One thing would be fix the car, right? Uma das coisas seria consertar o carro, certo? To fix the car or to teach somebody else how to fix Ou it. então, se você sabe, você pode ensinar uma pessoa a consertar o carro. So let's look at the grammar stage. Então agora vamos dar uma olhada nessa parte da gramática. Remember, this is the vocabulary stage, so we're going to learn all the parts of the cars. Então vamos lá, a gente está na fase da gramática, a gente aprendeu o nome das peças dos carros. We'll learn the terms Os termos and the names of the tools that we need to use. e o nome das ferramentas que a gente vai precisar usar. So some of the vocabulary I need to learn are things like spark plugs, Então, uma das palavras que eu teria que aprender, que eu aprendi hoje em inglês, é vela, the alternator, alternador, and the battery, bateria and the oil pump. e Remember? bomba de óleo. That's it, yes. And so at this point, I'm just learning facts. I'm just filling my mind with information. Então, nesse ponto, eu estou aprendendo rápido, eu estou enchendo a minha mente com toda essa informação. So let's say I wanted to pick up a chemistry book and learn about chemistry. Então, vamos lá, vamos imaginar que eu quero aprender sobre química. Então, eu pego um livro de química e abro o livro de química. So what's the grammar of chemistry? Qual então é a gramática de química? You'd open your book and you would see lots of words probably in bold letters or highlighted. E você abriria, você veria várias palavras que provavelmente estariam em negrito. Things like elements, compounds, Então, coisas como elementos, componentes, electrons, neutrons. elétrons, prótons. So those are the vocabulary. I'm going to learn those and just learn their definition. Então, nessa fase, eu vou estar aprendendo essas palavras. And then I move into the dialectic stage. Então, agora eu vou para a fase da dialética. Now that I've learned all of the names of the parts of the car, I'm going to ask some questions. Então, agora que eu já sei o nome de todas as peças do carro, eu vou começar a fazer algumas perguntas. And I'm going to learn how do the parts work together. Então, eu vou aprender como é que as partes funcionariam juntas. What does a spark plug do? What does a spark plug do? Ah, o que uma vela faz? Why do I need an alternator? Por que eu preciso de um alternador? Where does the gas go when I put it in the car? Aonde que a gasolina vai quando eu coloco no carro? Why do I need a battery? Para que eu preciso de uma bateria? What do I do when the battery doesn't work? O que eu faço se a bateria não funcionar? We're asking all kinds of questions, understanding, analyzing, comparing. Então, nessa fase, a gente faz muitas perguntas, analisa, compara. And so if we go back to our chemistry book, Então, se a gente voltar lá no livro de química, now I've learned all the vocabulary. agora eu já sei todo o vocabulário. Now I'm learning how all these parts work together. Então, agora eu vou aprender como essas partes se encaixam. For example, why do electrons go around the outside of an atom? Por exemplo, o que um elétron gira por fora de um The nucleus. átomo? An atom, right? What are elements and how do they react to each other? O que são elementos, por como eles reagem uns aos outros? Those are the kind of questions we're asking in the dialectic stage. Então, essas são as perguntas que a gente faz na fase da dialética. And now in the rhetoric stage, Então, agora na fase da retórica, we are going to share what we know. nós vamos compartilhar aquilo que nós sabemos. And this shows itself in fixing a car that's broken, Então, isso pode ser como consertar um carro que está quebrado, or taking a car that runs fine and making it run faster. ou pegar um carro que está funcionando perfeitamente bem e fazê-lo funcionar mais rápido. Or you can see in this picture of these very American-looking mechanics Ou você pode ver nessa figura aí que essas pessoas que são bem americanas, who's teaching them how to fix a car. que ele está ensinando eles a como consertar um carro. So let's go back to chemistry. Então, vamos voltar lá à química. I've learned the vocabulary. Já sei o vocabulário. I've asked a lot of questions about it. Já fiz muitas perguntas sobre isso. I know how things work together. Já sei como elas trabalham juntos. So what is the rhetoric of chemistry? Então, qual é a retórica de química? Any ideas? Alguma ideia? Alguma sugestão? How Explode the lab. explode the lab? That's good. Explorar o Right. laboratório. Create some kind of bomb. Yeah, Criar that's uma bomba. or do experiments. Fazer experimentos. All kinds of ways you can practice the rhetoric of chemistry. Então, de diversas formas você pode praticar a fase da retórica. And then taking that information and being able to clearly teach it to somebody else. E pegar esse conteúdo e facilmente poder ensiná-lo a outras pessoas. So I want to end tonight by just taking a look at this model, this diagram.
Então agora eu quero que a gente dê uma olhada nesse diagrama. And this is going to prepare us for what we're going to look at tomorrow night. Isso aqui vai nos preparar para o que nós vamos ver amanhã à noite. So in this diagram, Então aqui nesse diagrama. you can clearly see that the student is in the center. Então aqui claramente você vê que o aluno está no meio dele. This is what modern education looks like today. Então isso é o que a educação moderna parece hoje. So the student is in the center, he's the focus of education. Então o aluno está lá no meio, ele é o foco da educação. And you can see that the subjects are all isolated and by themselves. Então você pode perceber que as matérias estão todas isoladas umas das outras. So I'm not sure you can see them, but there are things like history, science, languages. Então não sei se vocês estão podendo ver, mas ali tem história, ciências, linguagem, belas artes, matemática. And in modern education, at least in the United States, I would bet that it's this way here in Brazil, E eu não sei aqui, mas lá nos Estados Unidos é assim que a educação moderna funciona. that there's a focus on test results and grades and being able to measure standards. Então o que as pessoas estão preocupadas é com notas, como que foi nas atividades, com o que aprendeu, o conteúdo, vestibular. And to simply regurgitate information. Simplesmente eles vomitam essa informação nos alunos. Is that Isso soa realistic here? Isso aqui acontece? Acontece isso aqui no Brasil? Right. So you've learned a lot of information. You've learned to read the book and get a good test score, Então você aprendeu a ler um livro e a tirar uma nota boa, but you haven't learned anything. mas você não aprendeu nada. How many of you went to school, Quantos de vocês aqui foi à escola you got good grades in school, e tiraram boas notas na escola and then today you can't remember anything you learned? e hoje você não lembra de quase nada do que você aprendeu? Happened to me, right? Right. And because I would guess none of us in this room received a classical education. Então eu imagino que nenhum aqui, porque nenhum de nós aqui recebeu uma educação clássica. So the joy of this model, Então a alegria, o prazer desse modelo, especially for my family because we homeschool, especialmente para minha família, porque nós fazemos o homeschooling, a educação domiciliar, is that we're getting to recapture the education of 2 generations at one time. é porque nós estamos podendo recapitular a educação de 2 gerações ao mesmo tempo. I didn't learn classically, Eu não aprendi de forma clássica, but now I'm learning classically. mas agora eu estou aprendendo de forma And I'm clássica. teaching my kids E eu classically. estou ensinando os meus filhos de forma And clássica. it is so much fun. E é muito divertido, Very, very fun. muito divertido. At our public library, Na nossa livraria, ou na nossa biblioteca, there's a little plaque that says, tem uma placa que diz: when one teaches, 2 learn. quando um ensina, 2 aprendem. And I have found this is definitely true with us. E eu aprendi que isso é verdade nas nossas vidas. I'm learning things all over again, and it's really, really just a joy. E eu tenho aprendido tudo de novo e tem sido maravilhoso. So let's go back to this. I got Então a vamos little off. voltar. Go back to this. So the students in the center and the subjects are isolated. Então tá lá, o aluno no meio e as matérias isoladas. And then here is something that is beginning to happen more and more in the U.S. E aqui tem uma coisa que está começando a acontecer mais e mais nos Estados Unidos. I know this happens in Europe, and maybe it happens here too. Eu sei que isso também está acontecendo na Europa e talvez isso esteja acontecendo também no Brasil. That modern education is very focused on specialization and utility. Que a educação moderna agora está se focando mais em se especializar mais e mais, em focar mais e mais em um assunto só. Children are being asked to choose early on what area they want to focus on. As crianças estão sendo perguntadas mais e mais cedo, qual é a área que você quer atuar? So this student, his focus is science. Então, nesse aluno aqui, no caso, o foco dele é ciências. He might learn a little bit about those other Ele subjects, pode aprender um pouquinho sobre as outras coisas, but he's learning more about science because maybe that's his gifting or his tendency, então ele está aprendendo mais sobre ciência, que talvez seja um dom que ele tem, um interesse maior que ele tem. or he or his parents might think, you'll get a good job if you study this area. Ou os pais dele devem ou podem pensar, você vai se dar bem se você estudar essa área aqui, ó. And so they're losing the opportunity to learn how to learn any subject. Então eles estão perdendo a oportunidade de poder aprender qualquer assunto, qualquer matéria. So
Do you think this model works, this model of modern education? Então, vou fazer uma pergunta. Vocês acham que esse modelo de educação moderna funciona? Do you think it's working? Vocês acham que tem funcionado? Is this how you want your children to learn? É assim que vocês querem que os seus filhos aprendam? I want my children to get the education I didn't get. Eu quero que os meus filhos tenham a educação que eu não pude ter. And so tomorrow night we're going to look at some other options, Então, amanhã nós vamos ver algumas opções. and that's going to lead us to the model that I believe is the best, the classical Christian model. E eu vou estar mostrando para vocês o modelo que eu acredito que é o melhor, a educação clássica cristã. So if you come tomorrow, we're going to look a little deeper into each of the stages Então, amanhã nós vamos estar vendo um pouco mais profundamente cada uma dessas fases and what they look like practically when we're learning all of these e subjects. como elas são na prática nessas matérias. We'll talk about, for example, what's the grammar of history, the dialectic of history, and the rhetoric of history. Por exemplo, qual é a gramática de história, qual é a dialética de história, qual é a retórica de história. So come back tomorrow and we'll keep going. Então, venham amanhã e nós vamos continuar. That's it. Léo? Obrigado, Rona. Obrigado, Alessandra. Tá? Então, irmãos, antes de concluirmos, tá certo? Agradecer, mais uma vez, publicamente, em nome do Conselho da Igreja, todos que estão aqui presentes, a Rona, o pastor Rodrigo, que pregou ontem, a Alessandra, que estão traduzindo. Eu vou pedir ajuda só para trazer o negócio do sorteio, por favor, lá, pastor Broto. E me traz o papel dos workshops, por favor, também, Alessandra.